Fiz vários vídeos refutando esse pastor, o canal Fala Sério, né? Pastor que é adventista do sétimo dia, defendendo a guarda do sábado. Mas se você defender guardar o sábado, você tem que guardar também todos os outros preceitos. Guardar o quê? A lei, fazer sacrifício de animal, etc., como vai dizer lá em 2 Crônica 2,4, em Ezequiel 4, 45, 17. Você tem que sacrificar o animal. Cristo ele veio aperfeiçoá-la. O Velho Testamento é costume judaico, povo judaico, lei judaica. Quando Cristo ressuscita ali no domingo, vamos falar, tudo está consumado. Eis que eu faço nova todas as coisas. Apocalipse 21, 5. Ele faz nova todas as coisas. E aquele que guarda o sábado, segue o regime da lei, decai-se da graça. Olha que sério que esses adventistas, eles fazem tipo uma manobra teniciosa. Tanto que o Velho Testamento ali, se você for ver aqui, ó, Deus não falou nada. Quem foi intermédio por Moisés, por dois intermediários, o anjo e Moisés, como diz aqui em Jeremias, ó. Jeremias, ó. 7, 22, ó. Porquanto não falei aos vossos pais, e nada lhe prescrevi a respeito do holocausto e sacrifício no dia em que os fiz sair do Egito. Entendeu? Ó? A lei, os mandamentos, a guarda do sábado, veio por intermédio de anjo. Cristo não tem um intermediário, Cristo ele é o próprio Deus. Por isso que ele ressuscitou no domingo. Deu o Espírito Santo, ele soprou o Espírito Santo a autoridade sobre os apóstolos no domingo também. Aqui, ó, João 20. É só que interessante, ó. 23. Aquele a quem perdoados os pecados, eles serão perdoados. Aqueles que os tiverem retidos, serão retidos, ó. Soprou o Espírito Santo neles. Se for o versículo 20, ó. 19, ó. Na tarde do mesmo dia, ó, que era o primeiro dia da semana, o discípulo tinha fechado a porta do lugar onde se achava por meio dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Dito, mostrai-me a mão. Aqui foi o mostrai a mão. E o lado os discípulos alegraram-se ao ver-se. Disse-lhe outra vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Ó. Tem um envio. E os mandamentos não é mais o mandamento do Velho Testamento. Foi ensinado oralmente por quem? E dos apóstolos. Se você catar 2 Pedro aqui, ó. Aqui, ó. 3, sabe certinho, ó. 2, ó. É para vós lembrar as predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado por vossos apóstolos. Agora, se quer guardar o sábado, você vai ter que fazer sacrifício de animal. Circuncidar. Interessante. E Gálatas também, o apóstolo Paulo, é simples combater esses adventistas. Tanto que no vídeo dele, ele tentou distorcer a patrística, mas não mostrou nada na Bíblia. Que a Bíblia desmascara essa seita, o Ellen White, que o fundador, uma das fundadoras, né? Aqui, ó, em Gálatas. É só que interessante, ó. 3:10, ó. Todos os que se apoiam na prática legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei, ó. Então tem que fazer circuncisão, adventista. Você quer guardar o sábado? Vocês são um guardião do sábado, então você tem que se circuncidar. Interessante, ó. Gálatas 2:9. Na realidade, pela fé, eu morri para a lei. A fim de viver para Deus, estou pregado à cruz de Cristo. Ó. O apóstolo Paulo, ele era um guardião da lei. Tanto que ele perseguiu os cristãos ali. Ó. Que interessante, né? Ele está querendo refutar com o padre Guido. Porque não seguem o magistério da Igreja Católica, de fato. Nós não seguimos.
Eu, inclusive, gostaria de ler alguns textos com Olha vocês, só. textos católicos. A Igreja Católica não segue. Senhor, que é simplesmente Olha a resposta desse a herege. palavra domingo vem da língua latina dies dominica, e traduzido em português, dia do Senhor, certo? No qual todos os fiéis prestam homenagem e temos a obrigação do terceiro mandamento, né, de comemorar esta vitória de Cristo com a nossa participação, por exemplo, a Santa Missa, com a abstenção de tantos serviços normais que caracterizam o nosso dia a dia, para curtir mais ainda também a nossa família, dedicarmos a fazer aquela bela visita a um doente, a uma pessoa, a uma família que está angustiada, isto é, santificar o dia do Senhor. Então você que me assiste, entenda que a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico e aramaico. Então, para mim, sinceramente falando, pouco me... Lembrando também, traduzida pela igreja, compilada e organizada pela igreja, São Jerônimo. Que interessante. É isso? Organizada e compilada pela igreja, confiada à igreja, que é o corpo místico de Cristo, sob o pastoreio de Pedro. Essa Bíblia que você tem é graça à igreja. Interessa saber o que o latim diz acerca do domingo. Porque quando nós falamos sobre o dia do Senhor, nós não recorremos ao latim, nós recorremos ao hebraico principalmente, que é o Shabat, é chamado assim o dia do Senhor, e não o latim, né? O latim não tem tanta relevância no contexto desse estudo. Uma coisa é importante ressaltar, o terceiro mandamento nada tem que ver com dia. Se o Padre Guido for a sua própria Bíblia católica e abrir a sua Bíblia, vai perceber que lá no terceiro mandamento diz assim, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. O quarto mandamento é que trata de dia, que fala, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Só que a Igreja Católica não segue os 10 mandamentos, segue o catecismo. E lá... Porque a igreja não segue, porque é Velho Testamento, é velha aliança. Vingou ali na cruz. Fez nova todas as coisas. Aboliu o preceito, a lei e o preceito ali na sua carne, ali na cruz, ser encravado na cruz. Que interessante. E nós não seguimos mais o regime da lei mosaica, farisaica, que guardava o sábado. E também foi promulgado por ele. Tanto que Santo Estevão foi apedrejado por causa disso. Olha só que interessante. Atos Apóstolos 7. Pelos guardiões do sábado. 53. Vós que recebeste a lei pelos ministérios dos anjos e não guardaste. Nem os guardiões da lei guardava, seguia. Por isso que Santo Estevão ele foi martirizado. Que ele falou a verdade. Nós está na nova aliança. Não a nova aliança que fez tudo novo. A nova criação. O Velho Testamento, a lei, é da velha criação. Cerimonial. O novo é no nova criação em Cristo. Tanto que eles usam esse texto aqui, ó. Vê se eu acho aqui. Vou usar uma patrística aqui também, ó. Escrito de São Policarpo, bispo de Esmina. São Policarpo diz só pode ficar, viver no ano, viveu lá no ano 69 ou 155 depois de Cristo. São Policarpo diz a igreja de Deus, os que peregrina a Esmina, a igreja de Deus que peregrina em Filomena. A todas as paróquias da Santa Igreja Católica em todo o mundo. Olha só que interessante, ó. São Policarpo ali no século 69 no ano 69 ou ano 155. Já tinha essa base. Todas as comunidades são católicas porque é universal. E tem mais ainda, ó. Aqui é na era primitiva, São Inácio, na década de 80 ou a 90 depois de Cristo, dizia por isso que criaram antiga ordem das coisas.
vieram na novidade da esperança. Não guarda o sábado, mas vivendo segundo o domingo, dia que também amanheceu nossa vida, o dia da ressurreição de Cristo. Ali amanheceu a nossa vida. É o sinal de salvação, é a nova aliança, é a graça, mas não o regime da lei. Interessante? Lá no século 80 a 90, São Inácio, ele vai tentar usar a patrística, mas eles não vão mostrar esses textos, ele vai mostrar o que eles querem, para eles fazerem a distorção deles. Em Gênesis 2 ali, ele também quer provar que o sábado, Deus guardou o sábado. 2. Interessante. Nossa, católico também estuda. Aqui, ó. Gênesis 2, 2 e 3, ó. Ele quer provar que Deus guardou o sábado. Olha só que interessante, ó. No comecinho ele citou esse versículo. Não vou entrar em detalhes, porque é muito complicado, tal, etc. Aqui, ó, 2 e 3, ó. Gênesis 2 e 3, ó. Tendo Deus terminado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou de seu trabalho. Ele abençoou o 7º dia e consagrou, porque neste dia descansou de toda a obra da criação. Tal é a história da criação do céu. Ó, Deus descansou, Deus deu a lei. A lei e a aliança foi ali como o povo foi libertado ali no Egito. Ali sim começou a guardar o sábado, a lei. Aqui é a criação, Deus descansou. Deus não está estipulando uma lei para você guardar o sábado. Até isso aqui os caras querem distorcer. Interessante, né? Em Tiago 2, em Tiago, versículo 2, 10, ó. Porque guarda os preceitos da lei, mas falta em um só ponto, se tornará culpado de toda ela. Agora, fala pra mim, cara. Os caras se circuncidavam? Os caras guardam o sábado? Seguem corretamente todos os preceitos e os mandamentos? Os caras ficam assim comer dia de sábado? Os caras ficam assim tomar banho dia de sábado? Só você catar aqui, ó. Êxodo 35, 3, Êxodo 16, 23, Êxodo 16, 29. Ele segue como Cristo seguiu? Ele segue como o judaísmo seguiu? Não. Que interessante, né? Tem que seguir todos os preceitos. Não só guardar o sábado, mas tem que fazer sacrifício de animal. É muita coisa. Nem os judeus conseguiu carregar esse fardo. Seguir corretamente. Em Gálatas 5:4, ó. O livro de Gálatas deixa bem claro, cara. Bem claro. Cinco, 4, olha que interessante. Olha só em Gálatas 5:4. Já estáis separados de Cristo, vós que procurais a justiça pela lei. Então os caras estão seguindo a lei. Então, decai-se da graça. Os caras seguem o sacrifício lá de animal ainda no Velho Testamento. Que interessante, cara. E se você catar aqui, deixa eu ver. Gálatas 13:13. Gálatas 13:10. Todos que se apoiam na prática legais estão sob um regime de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não cumpre todas as prescrições do livro da lei. Gálatas 2:21, é só que interessante. Não menospreze a graça de Deus, mas em verdade seja a justiça. Se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Então, para Cristo, quem guarda o sábado, morreu em vão. O sacrifício de Cristo não serve para nada. Os caras estão no sacrifício ainda de animal. Aqui, ó. Bíblia, pastor. Bíblia.
Tanto que esse vídeo aí você quer atacar o Padre Guido, mas você não prova nada na Bíblia, você quer distorcer a patrística. Citei 2 elementos aí da patrística aí. Que interessante, né? Ó. Não menospreze a graça de Deus, mas, em verdade, se a justiça se obtém pela lei, Cristo morreu em vão. Ó. Por isso que Cristo pregava no sábado, fazia milagre e prodígio no sábado, porque vai mostrar para nós que a guarda do sábado vingou até ele, a lei do horário até João Batista. Simples. Em Romanos 10, 14, ó, porque Cristo é o fim da lei para justificar todo aquele que crê. Em Apocalipse 21, 5, é isso que eu faço nova todas as coisas, porque ele tem essa autoridade e poder para fazer novas todas as coisas, e deu essa autoridade à igreja, o seu corpo místico. Interessante. Em Mateus, não tem como correr, cara. Essa seita aí é terrível. Usa tipo uma pregação totalmente distorcida. E quem tiver a fé abalada, que não tem estudo, cai. Aqui, ó. Mateus. Tem muito texto aqui, eu estou resumindo. Muito. 11, aqui, ó, 13, ó. Porque os profetas e a lei tiveram a palavra até João. João seguiu. Cristo seguiu. E veio fazer novas todas as coisas. Se você for guardar a lei, se você for um guardião da lei, como esses adventistas do sétimo dia, você tem que fazer sacrifício de animal. 600, os mandamentos são 10, Velho Testamento, dado promulgado por anjo, Jeremias 7,33, Deus falou que não escreveu nada, e não mandou fazer nada, foi os anjos, por intermédio, por Moisés. E no Novo Testamento é a graça, é vida, que vem do fundamento dos apóstolos. E os mandamentos foi dado oral. Esse que eu deixo um novo mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas e o próximo, amar o próximo como a ti mesmo. Esses 2 mandamentos reúnem toda a lei e todos os profetas. Interessante, né? Não tem como fugir da Escritura. A Escritura foi compilada, organizada pela igreja e quer combater a igreja com a própria Escritura. Não tem como. Com a patrística também, ó, Eusébio de Cesareia, que era católico, bispo, considerado. Narra ali como foi a primeira igreja, como os cristãos se comportaram, como foi pregado, como foi anunciado, quem foi o sucessor de Pedro, onde Pedro começou a pregar, onde Pedro foi martirizado. Patrística. Como os apóstolos se reuniam, como os apóstolos ficavam ali na comunhão. Não guardavam mais o sábado, era o domingo. Atos 27, ou 1 Coríntios 16, 1 e 2, ou Apocalipse 1, 10. Que a gente não seguimos mais preceitos e mandamentos dados por anjo. Salve Maria, sou servo missionário Roberto.